Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 37, está escrito: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, breve virá, breve Jesus Estamos juntos aqui no seu programa A Voz da Profecia. É sempre uma oportunidade sublime de poder compartilhar com você a palavra de Deus. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência, porque você escolhe agora, está aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. E que bom que nós estamos juntos mais uma vez. Eu espero que esses momentos, apesar de simples e do programa também não ser muito longo, mas que seja um momento aí especial de louvor a Deus, de comunhão com Ele através das músicas do Quarteto Arautos do Rei e, é claro, pelo estudo da Santa Bíblia. Por falar em estudo da Santa Bíblia, eu tenho aqui um presente para você que é simplesmente maravilhoso. Esta revista, Apocalipse. Você já tem esse material precioso? Já recebeu aí na sua casa? E se chegou para você, foi de graça, não foi? Claro que foi. A Novo Tempo não cobra por esses guias de estudos, por esses estudos bíblicos apresentados, seja em forma de revista, de DVD, ou mesmo estudos que você faz com a gente aqui online, nada disso é cobrado. É presente para você, tá bem? Presente mesmo para valer. E você dirá, como assim, não custa nada? Claro que custa. Mas temos aqui um exército chamado de Anjos da Esperança. Eles já pagaram a conta para que você receba esse material gratuitamente. Através dessa revista, você terá uma compreensão muito linda a respeito do livro do Apocalipse. Por sinal, muita gente tem preconceito em relação ao livro do Apocalipse, e esse preconceito acontece por conta da falta de conhecimento, da ignorância quanto ao tema, quanto ao conteúdo do livro. Estude, não tenha medo, e você vai ver que a mensagem do Apocalipse é de vida, é de esperança para aqueles que confiam no Senhor. Como adquirir, como receber a revista, porque é presente. Como você pode fazer para receber essa revista? O site está aí, novotempo.com/escola bíblica, ok? Entrando nesse site, você preenche um rápido cadastro para que nós tenhamos os seus dados. Outra opção é você mandar a mensagem através do WhatsApp, número 12982444449. Manda a mensagem de texto dizendo: eu quero a revista Apocalipse, ok? Nós vamos retornar o seu contato, anotar os seus dados para que a revista possa chegar gratuitamente às suas mãos. E eu tenho o prazer também de todos os dias apresentar uma pequena mensagem bíblica de no máximo 5 minutos. Se você desejar receber essas mensagens diariamente no seu celular, é só você solicitar. Entre no site novotempo.com/este dia com Deus. É bem assim, está aí na sua tela, novotempo.com/este dia com Deus. Aí você vai preencher um cadastro para que você receba essas mensagens diárias no seu celular. E além de recebê-las, para você, é claro, você pode também compartilhar com amigos, conhecidos. É uma forma da gente evangelizar, da gente fazer a mensagem de Deus se espalhar, tá bom? As mensagens são curtas, são simples, mas são apresentadas com muito carinho.
E eu fico feliz de ouvir em todas as minhas viagens muita gente que diz que recebe, que compartilha, que se sente abençoado por esse estudo maravilhoso da Palavra de Deus, porque assim, como diz o salmista, a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Deus continue abençoando você e abençoando a sua família. E que tal agora ouvir música? Gostaria de ouvir uma abençoada música do Quarteto Arautos do Rei? Eles já estão prontos para cantar e essa é uma música de entrega. Suave, linda. Entregue-se a Jesus. Jogue-se nos pés do Senhor e confie nele. Lembra do Salmo 37, verso 5? Entrega teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo deixarei. Ok, amigos, muito obrigado. Felizes são aqueles que se entregam assim ao Senhor sem reservas e confiam em Deus, porque o Senhor é bom, Ele cuida dos seus filhinhos, é Ele quem guia os nossos passos. E você já solicitou a revista Apocalipse? Se não pediu ainda, peça agora, tá bem? Na sequência a gente vai ter o intervalo e aí você aproveita e faz a solicitação. Se for pelo WhatsApp, o número está aí, 12982444449. É só você dizer, eu quero a revista Apocalipse. E nós vamos mandá-la pelo correio, vai chegar às suas mãos. Agora, é claro, chegando lá, estude, tá bom? Leia página por página, tema por tema, e eu tenho certeza que esse material vai cumprir o seu propósito, que é ajudar você a compreender a mensagem do Apocalipse.
Como eu disse, tem muita gente pelo mundo que tem preconceito em relação a esse último livro da Bíblia. Eles consideram até um livro assustador e incompreensível, mas isso é fruto da falta de conhecimento. Quando você estuda esse livro fabuloso, você encontra uma grande mensagem. A mensagem de que o bem vencerá o mal. Estando ao lado do Senhor, nós não temos o que temer. Deus seja louvado. Nós vamos agora para o intervalo e você já percebeu aí que o tema da nossa mensagem de hoje é exatamente relacionado a preconceito. Você é uma pessoa preconceituosa? Você já foi vítima de preconceito? Espera aí, tá? Eu já volto. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Preconceito é um juízo preconcebido que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. No Evangelho, todo pecado é resolvido e todo pecador é recebido. Nosso Deus vê além da aparência, além do exterior, além dos rótulos, dos estereótipos. Será que Ele faz distinção entre ricos e pobres, pretos e brancos, cultos e incultos, entre direita e esquerda? É óbvio que não, definitivamente não. Aos olhos de Deus, nós somos todos seus filhos e filhas, pertencentes à mesma raça ou mesma espécie, se você preferir. Somos um, em Cristo somos. Olá, tudo bem com você? Já voltei. Este é o programa A Voz da Profecia. Deus abençoe você onde quer que você esteja agora, qualquer parte do Brasil, desde lá do Amapá até o Rio Grande do Sul. Você que está talvez no extremo leste aí, Pernambuco, Paraíba, ou talvez lá no extremo oeste, no Acre, Deus lhe abençoe, que a presença do Senhor seja real na sua vida. E é claro, a gente abraça nossos amigos que nos acompanham do exterior, muitos brasileiros espalhados pelo mundo, além, é claro, de portugueses e angolanos e gente de outras nacionalidades que também compreendem, falam português e que acompanham o programa A Voz da Profecia. Bênção de Deus, onde quer que você esteja agora. Vamos orar? Antes de nós seguirmos com o nosso tema bíblico de hoje. Pai querido, estamos aqui, Senhor, e como sempre fazemos, pedimos a unção, a direção do Espírito Santo para o entendimento da Tua Palavra. E que a mensagem, Senhor, de alguma forma seja significativa para todos que participamos desse estudo. Oramos com gratidão, Pai, no santo nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nosso tema de hoje, preconceito. De acordo com o dicionário, é um conceito que nós criamos, assim, sem saber quem de fato a pessoa é, ou o que realmente aquilo é. Preconceito é um juízo preconcebido, que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. Preconceito é uma ideia formada antecipadamente e que não tem fundamento sério. Existem diferentes tipos de preconceito: social, sexual, racial, religioso, linguístico e muitos outros. Existe uma conhecida pergunta na Bíblia, Novo Testamento, carregada de preconceito. Essa pergunta foi feita por um homem chamado Natanael, que se tornou discípulo de Cristo, quando ele ouviu, a princípio, falar a respeito de Jesus. Eu já mostro aqui na Bíblia para você. Essa pergunta está registrada no Evangelho
escrito por João no primeiro capítulo. Vamos aqui, se você tem a Bíblia aí e quiser acompanhar também, Evangelho escrito por João, capítulo 1, eu leio nos versos 45 e 46. Está escrito assim: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: Venha ver. Olha só, essa é boa, não é? A Bíblia diz que Filipe, ele encontra Natanael e lhe diz: Olha, nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Ou seja, nós achamos o Messias. E é Jesus Nazareno, filho de José. Mas aí Natanael diz assim: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Nazaré era um pequeno vilarejo, cerca de 100 quilômetros ao norte de Jerusalém, um lugar conhecido por sua impiedade. Você sabe que há muitos pressupostos que estão estabelecidos assim como fruto de generalizações. Geralmente esses pressupostos são chamados de estereótipos ou rótulos. Já ouviu dizer, por exemplo, que americanos são arrogantes, argentinos são orgulhosos, muçulmanos são perigosos, terroristas, carioca é malandro, gaúcho é papudo, convencido, baiano é preguiçoso, é folgado. Como eu disse, esses são rótulos, são estereótipos, generalizações negativas que as pessoas criam, e essas generalizações, elas estão carregadas de preconceito. Por falar nessa história de baiano preguiçoso, baiano folgado, eu me lembro quando fui a São Paulo estudar teologia, saí da minha cidade, Vitória da Conquista, no interior da Bahia, e fui estudar no UNASP, campus de São Paulo, na região de Santo Amaro. E isso foi no princípio do ano de 1984, já faz um bom tempo. E eu cheguei para estudar ali, e logo no meu primeiro dia de aulas eu tive uma experiência interessante, eu me senti vítima de preconceito. Eu já contei essa história aqui. É uma história simples, mas é boa e eu acho que ilustra bem. Eu cheguei ao colégio para estudar na parte da manhã e trabalhar na parte da tarde. O meu trabalho à tarde era para pagar parte dos meus estudos, exatamente com o trabalho. E eu fui designado para trabalhar na horta do colégio. E eu nunca havia trabalhado assim em lavoura, agricultura, não tinha nem noção como fazer isso. Mas fui de manhã para a aula, para a faculdade, e de tarde, 13h, eu fui me apresentar lá na horta para começar o meu trabalho. Quando eu estava seguindo para a horta, eu perguntei a um amigo que já trabalhava lá e disse: como que é o chefe lá da horta? Ele é gente boa? Como é que é? Ele falou: não, é um japonês. E eu pensei: japonês? Olha o preconceito. Eu pensei assim, é que japonês geralmente é muito exigente, assim, muito trabalhador, e eu pensei, esse deve ser um chefe enjoado, assim, chato. E eu disse para aquele moço: como é o nome dele? Ele disse: é o seu Fumiaki. E eu pensei: misericórdia, Fumiaki? Isso é nome de chefe? Com um chefe desse eu estou perdido. Veja, às vezes a gente tem preconceito, né, com nacionalidade, até com nome de pessoas. E eu cheguei lá e me apresentei, eu vi o japonês, me aproximei dele e disse: seu Fumiaki, eu fui designado para trabalhar aqui. E ele olhou para mim e disse: qual nome, como chama? Eu disse: seu Fumiaki, meu nome é Gilson Brito. Aí ele olhou lá numa lista e marcou: Brito, marcou, ok. Aí ele disse assim para mim: de onde vem? Eu disse: seu Fumiaki, eu venho de Vitória da Conquista, na Bahia. Ele disse: Bahia? Eu disse: sim, Bahia. Ele disse: Bahia não bom. Eu disse: como assim, seu Fumiaki? Bahia bom. Eu já estava com receio de ser japonês, com o nome de Fumiaki.
E ainda foi me dizer, Bahia não bom, eu já fiquei chateado. Eu disse, não, seu Fumiaque, Bahia é bom. Ele, não, Bahia não bom. E eu me lembrei do conselho da minha mãe, olha, não tenha problema com ninguém, especialmente com o chefe. E aí eu fiquei meio sem graça e resolvi perguntar e disse assim, seu Fumiaque, por que Bahia não bom? Ele disse assim, Bahia não gosta de trabalho, Bahia não gosta de trabalho. E eu pensei, misericórdia, essa fama já chegou no Japão? Você sabe que existe esse tipo, né, de calúnia, de injúria, essa perseguição com os baianos de que não gosta de trabalho. É claro que a gente gosta de trabalhar. Tudo bem que talvez a gente não ama o trabalho, mas a gente gosta. A Bíblia não diz para você amar o trabalho, pelo menos eu não conheço esse tipo de declaração na Bíblia. E se você já viu, me deixe quieto, me deixe na ignorância. A gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas é importante gostar do trabalho e ser trabalhador. E eu disse para ele, não, senhor, seu Fumiaque, Bahia gosta do trabalho, sim. Ele disse, não gosta. Eu disse, gosta. E aí ele virou as costas para mim, entrou num quartinho escuro que tinha lá, e ele voltou com um par de botas, essas botas pretas de borracha e uma enxada, e disse assim para mim, vá lá, limpa tudo, e mostrou um mato assim que estava distante. Eu pensei, o japonês está me desafiando, pois eu vou mostrar para ele que Bahia gosta de trabalho. E aí coloquei as botas, peguei a enxada e fui lá e trabalhei a tarde toda. Eu vi alguns amigos indo beber água e eu pensei, não, eu não vou nem parar para beber água, porque eu vi que o japonês estava de olho em mim e eu estava de olho nele também. E eu fiquei ali firme, trabalhando, até que eu ouvi o barulho de uma sirene, que era o momento de parar. Era a sirene da libertação. E aí, na hora que eu fui largar a enxada, sinceramente, a enxada não me largou. As minhas mãos estavam grudadas no cabo da enxada, de tanto que eu fiquei ali trabalhando para mostrar para o japonês que Bahia gosta de trabalho. E eu dei duro ali, mas na hora de abrir as mãos, de largar o cabo da enxada, meus dedos estavam assim duros, presos, e eu me lembro que foi com dificuldade que eu consegui abrir, minhas mãos estavam cheias de bolhas, assim, tudo ardendo, doendo. E de longe eu olhei para o japonês e pensei assim, eu vou matar esse japonês. Mas olha, eu não sabia. E não demorou muito para que eu soubesse disso, para que eu notasse isso. Seu Fumiaque era e é uma pessoa maravilhosa. Logo eu percebi que se tratava de uma pessoa doce e agradável. E nós nos tornamos muito amigos. A princípio eu tive preconceito com ele e ele comigo, mas não demorou para eu perceber que de fato era uma pessoa, e é uma pessoa muito querida. Esse ano, no início do ano, no mês de março, eu tive o prazer de ir à igreja do UNASP, preguei lá e encontrei seu Fumiaque 39 anos depois. Ele está hoje com 86 anos de idade, mas ainda forte, graças a Deus, com saúde. É assim. A gente às vezes tem preconceito com as pessoas, nós criamos generalizações negativas, mas isso não raras vezes é fruto da nossa ignorância, da nossa falta de conhecimento. Seu Fumiaque se mostrou para mim uma pessoa compreensiva, bondosa, um ótimo conselheiro, e eu pude provar para ele que Bahia gosta do trabalho. Quer dizer, eu acredito que sim, eu nunca perguntei isso para ele, mas eu acho que sim. Deus abençoe você. Se você tem sido vítima de preconceito, seja qual for a razão, siga a sua vida, fazendo sempre o seu melhor e pedindo a Deus que lhe ajude a não tratar as pessoas de forma preconceituosa. Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele era completamente destituído de preconceito. Eu quero ler com você mais um texto aqui na Bíblia. Está agora no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Quando Cristo foi acusado por alguns dos seus opositores. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu leio os versos 1 e 2. Na minha Bíblia está escrito assim: aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir,
aliás, aproximavam-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Qual era a reclamação dos fariseus e dos escribas? Este recebe pecadores e come com eles. Essa era uma acusação verdadeira? O Senhor Jesus Cristo, de fato, odiava o pecado, mas ele amava os pecadores. Jesus não tratava os pecadores com desprezo, discriminação ou preconceito. Porque acredite, no Evangelho nenhum pecado é acariciado e nenhum pecador é rejeitado. No Evangelho, todo pecado é resolvido e todo pecador é recebido. Nosso Deus vê além da aparência, além do exterior, além dos rótulos, dos estereótipos. Deus vê além dos atos e das palavras. Deus conhece o coração de cada um de nós, louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto de pensar como Deus, ao olhar para a humanidade, nos vê. Será que Deus nos separa e nos classifica assim, tipo como católicos? Esses são católicos, esses aqui são protestantes. Aqueles são judeus, os outros são budistas, os outros são muçulmanos. Será que Deus nos classifica assim? Ou será que Deus olha para nós e diz: não, esses são asiáticos, esses aqui americanos, aqueles africanos, esses europeus? Será que Deus nos separa por religião, por etnia, por nacionalidade, por geografia? Será que Ele faz distinção entre ricos e pobres, pretos e brancos, cultos e incultos, entre direita e esquerda? É óbvio que não, definitivamente não. Aos olhos de Deus, nós somos todos seus filhos e filhas, pertencentes à mesma raça ou mesma espécie, se você preferir. Nós somos seres criados por Ele, conforme a sua imagem e semelhança, porém, infelizmente, desfigurados pelo pecado, destituídos da sua glória, e todos nós completamente carentes da sua bendita graça. Todos os seres humanos são alvos do infinito amor do nosso Deus. Você conhece esse texto, João 3,16? É considerado o verso áureo, o verso principal da Bíblia, que resume a mensagem central da palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, porque Deus amou o mundo quer dizer a humanidade, todas as pessoas, indistintamente de quem sejam. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na primeira carta de João, capítulo 2, verso 2, está escrito, referindo-se a Jesus: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Oh, glória a Deus! Jesus morreu para perdoar os pecados, não só meus e seus, mas do mundo inteiro. Louvado seja o nome de Deus por isso. Posso mencionar outro texto? Vou até lê-lo. Está aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo. Olha que coisa linda isso aqui. Primeira carta escrita por Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4. Está escrito assim: Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que nosso Deus deseja? Que todos sejam salvos
e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você compreende? Quando Deus olha para a humanidade, independentemente do lugar onde as pessoas vivam, do pensamento que elas tenham, seja na questão política, independentemente da condição social delas, da condição financeira, intelectual, independentemente do pensamento religioso, o que Deus quer é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É maravilhoso pensar e notar que nosso encontro com esse Deus bendito nos faz ver as pessoas com um novo olhar, com outros olhos. Quando você se encontra com Deus, você vê a humanidade, homens e mulheres, com os olhos de Deus. Quando você vive na luz do Evangelho, na luz do reino de Deus, tendo a perspectiva da eternidade, seus valores mudam, suas prioridades são redefinidas. Quando nós temos a visão de Deus, isso influencia o modo como nós usamos nosso tempo, nossos recursos, como nós usamos nosso conhecimento e nossas competências, como nós mantemos nossos relacionamentos. A visão de Deus altera a vida da gente. Até como nós cuidamos do nosso próprio corpo. O encontro com Deus modifica significativamente a maneira como nós vemos nossos semelhantes, porque nós passamos a ter uma visão mais ampla, mais profunda, diferenciada da vida e das pessoas. A gente passa a ter uma visão destituída de preconceitos. Certo dia, o apóstolo Paulo, estando na cidade de Atenas, na Grécia, tendo a oportunidade para pregar, para discursar a não cristãos, ele disse as memoráveis palavras registradas aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Paulo diz assim: Senhores, eu anuncio a vocês o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Ele mesmo, diz Paulo, é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem, Deus fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. E Paulo diz assim: pois nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Significa que pela criação divina, somos todos filhos e filhas de Deus. Nós cristãos entendemos dessa maneira: Deus é o Criador de todos nós. Então nós somos filhos dele, consequentemente somos todos irmãos. Essa é a mensagem que Paulo, inclusive, apresenta ao escrever à igreja na carta aos Gálatas. Eu leio para você. Carta aos Gálatas, no capítulo 3, versos 26 a 28. Isso, Gálatas 3, 26 a 28. Veja, como eu disse, pela criação nós somos todos irmãos uns dos outros. Nós todos, seres humanos, somos irmãos. E nós devemos nos tratar uns aos outros sem preconceito algum. Mas, observe, quando você se converte a Cristo, você passa a ter uma visão ainda mais profunda desse seu vínculo, dessa relação com as pessoas. Porque aqueles que também são convertidos a Cristo, eles passam a ser seus irmãos não só pela criação, mas até mesmo pela redenção, pela experiência da salvação. E é isso que Paulo escreve à igreja e eu leio aqui para você. Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Por 3 vezes,
Nesses versos que li, Paulo faz questão de dizer: todos vocês são filhos de Deus. Todos vocês que foram batizados em Cristo Jesus, todos vocês são um em Cristo Jesus. Que lindo isso! Como é maravilhoso saber disso. Todos nós, seres humanos, segundo a palavra de Deus, somos irmãos. E a gente passa a ter um vínculo ainda mais forte com aqueles que, assim como nós, aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Porque agora nós somos filhos de Deus tanto pela criação como pela redenção. Se já devíamos nos considerar como irmãos pela criação, agora somos irmãos ainda mais, também pela redenção. É por isso que o cristão não deve ter preconceito para com ninguém, nem para com aqueles que não servem a Deus, não andam nos caminhos de Deus, e é claro, nem para com aqueles que estão andando no mesmo caminho que nós, ainda que às vezes fazendo parte de alguma outra denominação cristã. O cristão vê a todos dessa maneira. Mas olha, os apóstolos de Cristo, eles demoraram para ter essa compreensão. Se você verificar aqui mesmo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, tem uma história interessante de quando o Senhor chamou Pedro para que fosse à casa de um estrangeiro chamado Cornélio para pregar aquelas pessoas. E Pedro, a princípio, não gostaria de ir, não queria ir. Esse episódio ilustra bem o quanto os apóstolos, a princípio, eles eram preconceituosos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu vou ler aqui a princípio os versos 1 e 2, está escrito: em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Veja, o texto está falando de um homem chamado Cornélio. Ele era centurião, ou seja, ele era um oficial do exército romano, um líder do exército, mas ele era um homem piedoso, temente a Deus e com toda a sua casa. Era um homem caridoso, fazia muitas esmolas e orava sempre a Deus. Apesar de não ser judeu, de não ser descendente de Abraão, mas ele era um homem temente a Deus, caridoso, piedoso. E na sequência é dito que um dia ele teve uma visão. E um anjo lhe apareceu na visão e disse assim: Cornélio. E ele disse: o que é, Senhor? E então o anjo disse: as suas orações subiram para sua memória diante de Deus. Agora envie a Jope, uma cidade que estava ali relativamente próxima, e mande chamar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado, e o anjo deu aqui a orientação na residência em que Pedro estava hospedado à beira-mar. E aí o anjo se retirou. A visão acabou e Cornélio rapidamente chamou 2 de seus empregados e mais um soldado e os mandou até Jope, a fim de que eles fossem chamar Pedro. E na sequência, a partir do verso 9, é dito que no dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro foi orar, não é? Está escrito aqui: Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar, estando com fome. Mas enquanto Pedro esperava que preparassem a comida para ele, lhe sobreveio um êxtase. E olha o que ele viu, verso 11. Ele viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. E a resposta de Pedro: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. E isto aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Você compreendeu? Pedro está esperando a refeição que está sendo preparada
e ele está lá no terraço de uma casa, refletindo, orando, quando de repente lhe aparece em visão esse grande lençol contendo todo tipo de animais, e uma voz que diz assim: mate e coma. Pedro diz assim: não, Senhor, eu nunca comi animal assim, impuro ou imundo. Seguindo a determinação de Deus que está registrada no livro de Levítico, capítulo 11, os animais que podem ser usados como alimento e outros que não. Pedro diz: não, mas eu nunca comi animal assim, impuro ou imundo. E a resposta do anjo foi, aqui está: não considere, levante-se Pedro, mate e come. Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. E pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. E aí, quando o lençol sumiu, a visão acabou, está escrito que Pedro ficou perplexo sobre qual seria o significado daquela visão. E nesse momento os homens que foram enviados por Cornélio chegaram e pararam em frente à casa onde Pedro estava hospedado. E enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito Santo lhe disse assim: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Aí Pedro se apresentou aos homens que estavam em frente à porta da casa e disse: sou eu, o homem a quem vocês procuram. E aí a Bíblia diz que Pedro hospedou aqueles homens e no dia seguinte eles foram até ao encontro de Cornélio, lá na cidade de Cesareia. Bom, resumindo aqui a história, quando Pedro se encontra com Cornélio e com a família de Cornélio, os amigos que estavam ali aguardando, Pedro diz assim: vocês bem sabem, estou lendo agora no verso 28, Atos 10, 28. Vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele, mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Pedro entendeu a mensagem. Apesar de Deus ter lhe mostrado animais, diversos tipos de animais, a mensagem tinha a ver com gente, com pessoas. Por isso que ele diz assim: Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. E aí, Pedro se coloca à disposição e pergunta a Cornélio o que ele precisa. Cornélio explica a visão que teve e diz para Pedro que ele está ali juntamente com todos os seus prontos. Eles estão prontos para receberem o Evangelho. E agora eu leio versos 34 e 35. Então Pedro começou a falar, ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Todos nós precisamos entender isso. Deus não trata as pessoas com parcialidade, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Glória a Deus por isso. Deus não trata as pessoas com parcialidade. Em qualquer nação, em qualquer lugar, aquele que teme a Deus e faz o que é justo lhe é aceitável. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não favorece uns e desfavorece outros. E sabe qual foi o resultado disso aqui? Cornélio, a família dele e amigos, todos foram batizados e sobre eles desceu o Espírito Santo. Deus não trata as pessoas com parcialidade. Todos aqueles que temem a Deus, que reconhecem que Deus é Deus, que o colocam no centro de sua vida e procuram andar com retidão, com sinceridade nos caminhos do Senhor, dentro, evidentemente, da sua compreensão, das oportunidades que têm tido. Estes todos são agradáveis aos olhos do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Que Deus nos ajude a olharmos as pessoas com os olhos dele.
uma visão completamente destituída de preconceito. Porque acredite, preconceito destrói sonhos, destrói relacionamentos, preconceito destrói vidas. O preconceito machuca, preconceito fere. O preconceito é um mal, é uma doença, para a qual não existe remédio nas farmácias, mas em Deus. É pela ligação com o nosso Senhor, insisto, que nós nos vemos e vemos as pessoas com outros olhos, com os olhos de Deus. Que Deus nos abençoe. Que cada dia mais o Espírito Santo atue em nossa mente, em nosso coração e que a palavra de Deus nos esclareça e nos mostre como nós devemos viver, como nós devemos nos relacionar com o nosso Senhor e com os nossos semelhantes, sempre com respeito, com bondade, com carinho, com amor. Se em algum momento você precisar dizer algo para alguém que tenha assim um tom de repreensão, fale, não se omita, mas fale sempre com amor, com bondade e com carinho. Assim Deus usa você para abençoar a vida dos outros, inclusive daqueles que pensam, falam e agem de forma contrária à palavra do Senhor. Deus quer nos usar para abençoá-los, mas nós só conseguimos alcançá-los quando nós somos destituídos de preconceito e tratamos essas pessoas com respeito, com carinho, com bondade e amor, como nosso Senhor Jesus Cristo fez, para nos deixar o exemplo. É hora da música. Ouça agora. Arautos do Rei, Somos Um. Há poder em corações que se unem, em mãos que se estendem para servir. É divino receber o estrangeiro como irmão. Neste tempo em que os homens se afastam por barreiras que constroem sem sentir, desprezando o amor, abafando emoções, vivem triste solidão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo não pode haver divisão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo somos um, somos um, somos um. Em Cristo somos todos um, somos um, somos um. Em Cristo somos um. É preciso vencer as barreiras, diferenças que existem entre nós. É preciso de toda maneira cantar uma só voz. Vamos, pois, semear a bondade e o sorriso que conquista afeições, revivendo o amor, libertando emoções pela força do Senhor. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo não pode haver divisão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo somos um, somos um.
somos em Cristo somos Essa linda música do quarteto me faz pensar nas palavras do Senhor Jesus Cristo enquanto ele orava ao Pai na noite de quinta-feira, véspera de sua morte. Essa oração do Senhor Jesus Cristo está registrada aqui no Evangelho de João, capítulo 17. Cristo conversando com o Pai, ele pensa em si mesmo, ele ora também pelos seus discípulos, os apóstolos, e em seguida Jesus pensa naqueles que receberiam o Evangelho por meio da pregação dos apóstolos. Jesus está orando por sua igreja, por mim, por você. E olha só o que está escrito, João 17, no verso 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Como eu disse, Jesus não está pedindo apenas pelos apóstolos que estavam ali com ele, mas também por aqueles que se converteriam depois. Jesus orando por mim e por você. E qual é a oração de Cristo por nós? Veja aqui agora a partir do verso 21. A fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E Cristo diz, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Na sua oração, Jesus diz, Pai, abençoa-os para que eles sejam um, para que eles sejam aperfeiçoados na unidade. É uma pena que essa oração de Cristo, muitos cristãos fazem questão de não segui-la. Quantas vezes nós próprios cristãos nos consideramos inimigos uns dos outros? Você sabe do que estou falando. Quantas vezes nós nos desprezamos mutuamente apenas pelo fato de que um tem uma interpretação em um ponto da Bíblia de um jeito e outro interpreta de outro? Quantas vezes nós nos agredimos, nos ofendemos, nos magoamos e tratamos uns aos outros com preconceito? Deus tenha compaixão de você e de mim, que o Senhor nos ajude a olharmos as pessoas, todas elas que estão lá longe do caminho de Deus e as que estão também no caminho do Senhor, olhar todas as pessoas com olhar destituído de preconceito, mas revestido de bondade, de respeito e de carinho. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos por tua palavra e te pedimos, ó Deus, tira do nosso coração todo o preconceito, seja qual for o tipo de preconceito, Senhor, e ajuda-nos a olharmos as pessoas com os teus olhos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus lhe abençoe. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência, que Ele continue guiando os seus passos e lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço. A gente se vê. Tchau.